Olá, que bom estar aqui novamente com você. Hoje vamos falar um pouco sobre as relações da educação infantil com o ensino fundamental e os diferentes enfoques metodológicos na educação infantil de 0 a 5 anos. Sabemos que a educação infantil e o ensino fundamental são frequentemente separados. Porém, do ponto de vista da criança, não há fragmentação. Os adultos e as instituições é que muitas vezes opõem educação infantil e ensino fundamental, deixando de fora o que seria capaz de articulá-los, a experiência com a cultura. Questões como alfabetizar ou não na educação infantil e como integrar a educação infantil e o ensino fundamental continuam atuais. Temos crianças sempre na educação infantil e no ensino fundamental. Educação infantil e ensino fundamental são indissociáveis. Ambos envolvem conhecimentos e afetos, saberes e valores, cuidados e atenção, seriedade e riso. O cuidado, a atenção, a alegria, a brincadeira e o acolhimento estão presentes na educação infantil. Na educação infantil e ensino fundamental, o objetivo é atuar com liberdade para assegurar a apropriação e a construção do conhecimento por todos. Nos dois, temos grandes desafios, o de pensar a creche, a pré-escola e a escola como instâncias de formação cultural, o de ver as crianças como sujeitos de cultura e história, sujeitos sociais. A inclusão de crianças de 6 anos no ensino fundamental requer diálogo entre a educação infantil e o ensino fundamental, diálogo institucional e pedagógico, dentro da escola e entre as escolas, com alternativas curriculares claras. Conforme a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, a transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das mediações de cada etapa. Torna-se necessário, então, estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação, tanto para as crianças quanto para os professores, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer em uma perspectiva de continuidade de seu percurso educativo. Para isso, as informações contidas em relatórios, portfólios ou outros registros que evidenciem os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na educação infantil podem contribuir para a compreensão da história de vida escolar de cada aluno no ensino fundamental. Conversas ou visitas e troca de materiais entre os professores da Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais também são importantes para facilitar a inserção das crianças nessa nova etapa da vida escolar. A BNCC orienta que os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que é o que se espera da criança em cada campo de experiência, devem ser explorados em todo o segmento da educação infantil, ampliados e aprofundados no ensino fundamental e não como condição ou pré-requisito para o acesso a essa modalidade de ensino. Portanto, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta para a necessária articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Essa articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar conclusões em uma atitude ativa na construção de conhecimentos.
Nesse período da vida, as crianças estão vivendo mudanças importantes em seu processo de desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas e com os outros e com o mundo. Como destacam as diretrizes curriculares nacionais, a maior desenvoltura e a maior autonomia nos movimentos e deslocamentos ampliam suas interações com o espaço, a relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais, da escrita e da matemática, permite a participação no mundo letrado e a construção de novas aprendizagens na escola e para além dela, a afirmação de sua identidade em relação ao coletivo no qual se inserem resulta em formas mais ativas de se relacionarem com esse coletivo e com as normas que regem as relações entre as pessoas, dentro e fora da escola, pelo reconhecimento de suas potencialidades e pelo acolhimento e pela valorização das diferenças. Vamos lembrar um pouco que no estudo da Unidade 1, observamos que a preocupação a respeito da educação infantil no Brasil é recente. A partir da década de 90 é que inúmeras questões foram levantadas. Entre estas, a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394/96, que favoreceu a educação infantil, inserindo-a como primeira etapa da educação básica. Anterior a esta lei, destaca-se também a Constituição Federal Brasileira, de 1988, que consolidou a conquista do direito à educação das crianças e regulamentou-a como dever do Estado no âmbito municipal. A partir de então, houve um destaque sobre as suas funções e a sua qualidade sobre a formação de profissionais para a educação de crianças e a ampliação do ensino fundamental para 9 anos, colocando em evidência a imersão da educação infantil nesta lógica, com a devida preocupação em preparar as crianças cada vez mais cedo para a aquisição de habilidades matemáticas e de letramento. O ensino fundamental de 9 anos tem por objetivo incentivar políticas que possam promover transformações estruturais nas instituições escolares, no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, avaliação, currículo, conhecimento e desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, postulava-se a necessidade de que não houvesse uma ruptura entre a educação infantil e o ensino fundamental. E nessa direção, reforçava-se a importância das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, na revisão da proposta pedagógica do ensino fundamental, que passaria a atender as crianças de 6 anos. A esse respeito, não se trata de transferir para as crianças de 6 anos os conteúdos e atividades da tradicional primeira série, mas de conceber uma nova estrutura de organização dos conteúdos em um ensino fundamental de 9 anos, considerando o perfil de seus alunos. O objetivo de um maior número de anos de ensino obrigatório é assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais ampla. É evidente que a maior aprendizagem não depende do tempo de permanência na escola, mas sim do emprego mais eficaz do tempo. No entanto, a associação de ambos deve contribuir significativamente para que os educandos aprendam mais. Seu ingresso no ensino fundamental obrigatório não pode constituir-se em medida meramente administrativa. O cuidado na sequência do processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças de 6 anos de idade implica o conhecimento e a atenção às suas características etárias, sociais e psicológicas. As orientações pedagógicas, por sua vez, estarão atentas a essas características para que as crianças sejam respeitadas como sujeitos do aprendizado. Nesse sentido, encontramos em Marcelino, 1997, a descrição de que presenciamos o furto da infância ou das infâncias, pois há
cada vez mais cedo a inserção precoce da criança na sociedade capitalista, objetivando o trabalho produtivo. Rosenberg esclarece: na sociedade centrada no adulto, a criança não é. Ela é um vir a ser. A sua individualidade deixa de existir. A esse respeito, Carvalho e Beraldo, 1989, demonstram que conceber a criança como um vir a ser é um modo futurista de encarar a infância. Assim, preparar e inserir a criança o mais rápido possível no mundo adulto parece ser a função da educação infantil e o desejo das famílias, que acreditam ser a escola a responsável pelo sucesso da criança na fase adulta. É a partir desta referência que as expectativas das famílias sobre a escola são construídas. Nessa nova realidade, o ensino fundamental de 9 anos traz diversas implicações, desde a exigência de investimentos em aspectos físicos e materiais para atender a criança de 6 anos no espaço escolar, até a destinação de recursos relacionados às políticas de formação de professores e demais necessidades de cunho pedagógico. Podemos dizer que, mesmo com o avanço das políticas públicas para a pequena infância, verificamos que as propostas educativas criadas para este momento histórico revelam que o caráter compensatório se faz presente. É fato concreto que hoje a criança de 6 anos já se encontra matriculada no ensino fundamental, ou seja, é uma política que se concretizou. Se de um lado, alguns acreditam que afirmam que há necessidade de que as crianças se desenvolvam mais rápido, adquirindo habilidades em relação à alfabetização e letramento, à apropriação e entendimento dos processos de cálculos, além da percepção adequada do ambiente natural e social. Outros sim, o fortalecimento dessas capacidades possibilitaria a aquisição de novos conhecimentos e a formação de atitudes que reforçariam o desenvolvimento integral da criança. Para amparar essa decisão, ou mesmo essa política pública para a educação, o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação Básica, o Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental e a Coordenação Geral do Ensino Fundamental publicaram em 2004 um documento intitulado Ensino Fundamental de 9 anos, Orientações Gerais, com o objetivo de incentivar as políticas que pudessem promover as transformações estruturais nas instituições escolares no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem, avaliação, currículo, conhecimento e desenvolvimento humano, Brasil 2004. Esse documento insere e divulga a necessidade de que não houvesse uma ruptura neste processo de transição entre a educação infantil e o ensino fundamental. 3 anos depois, em 2007, o Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, DPE, publicou 5 documentos sobre currículo, com os seguintes eixos norteadores: currículo e desenvolvimento humano, educandos e educadores, seus direitos e o currículo. Currículo, conhecimento e cultura, diversidade e currículo, currículo e avaliação. Como destaca Campos 2002, a própria apresentação do material ressaltou a existência de pontos de vista diferenciados nos textos escritos por diversos autores, com o objetivo de promover um processo de reflexão nas instituições escolares, sob a perspectiva da multiplicidade de posições teóricas. A preocupação que se instala no momento é ilustrada pela expressão de Marcelino, 1997, quando escreve que estamos presenciando o furto da infância, ou mesmo a expressão utilizada por Arias, 1997. Estamos transformando as crianças em adultos em miniatura? E este fato se repete em todas as classes sociais, em credos e crenças, raças e etnias. As crianças estão
cada vez mais cedo assumindo responsabilidades que são dos adultos e vivendo o tempo dos adultos, embora o século XX seja considerado o século das crianças. Enquanto muitas crianças das classes populares são levadas mais cedo ao mercado de trabalho devido a vários fatores, as crianças ricas também acabam tendo seu tempo livre, comprometido, pois muitas vezes são matriculadas em vários cursos extraescolares para tornarem-se adultos preparados. Portanto, há uma dupla alienação da infância. Um dos questionamentos que educadores e legisladores passam a investigar, segundo o CRAME, é sobre como a educação infantil e o ensino fundamental relacionam discursos e práticas educativas, no sentido de compreender as especificidades das experiências dos diversos sujeitos sociais envolvidos neste processo. Vamos agora estudar um pouco sobre os diferentes enfoques metodológicos na educação infantil de 0 a 5 anos? A figura mostra que o enfoque metodológico para o trabalho com crianças está diretamente ligado ao lúdico, ao brincar e aos brinquedos. Segundo Latorre e Barrios, 2002, as tradicionais metodologias de ensino baseadas na mera transmissão de informação não respondem às demandas socioculturais do nosso tempo, nem se ajustam aos princípios de construção do conhecimento que caracterizam a maior parte das reformas educacionais. Isso implica que os professores devem planejar para o cotidiano do seu trabalho, atividades e metodologias específicas para que a criança possa apropriar-se de conhecimentos amplos sobre diversas áreas, levando em consideração os princípios tais como a criatividade, a qualidade, a competência e a colaboração, princípios esses que permitam avançar para uma nova sociedade que configura a contemporaneidade. O sentido que poderíamos destacar ao discutirmos sobre diferentes enfoques metodológicos na educação infantil de 0 a 5 anos, instala-se justamente em proposição referente ao currículo proposto para a educação infantil, em que os objetivos devem ser claros e definidos, levando-se em consideração a cultura local na qual a escola está inserida. O espaço deve ser desafiador e interessante para a aprendizagem da criança, em que o ambiente seja organizado de forma acolhedora, rico para as interações. Sobre o currículo, a Base Nacional Comum Curricular apresenta 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Asseguram na educação infantil as condições para que as crianças aprendam em situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os outros e o mundo social e natural. Um aspecto é conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. O brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas,
sociais e relacionais. Participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades, as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. A escola de educação infantil precisa ser um espaço desafiador e interessante para a aprendizagem da criança, em que o ambiente seja organizado de forma acolhedora, rico para as interações, a fim de que a criança possa manifestar seus sentimentos, construir vínculos, segurança, confiança e, a partir das suas possibilidades, inicie o processo de construção de sua autonomia. No entanto, para que esse ambiente seja encorajador de diferentes aprendizagens, o professor de educação infantil precisa planejar, organizar uma rotina que contemple o cuidar e o educar como processos complementares e indissociáveis. A escola deverá ser como um espaço de relações afetivas, onde vivências coletivas e individuais são garantidas no cotidiano. Nesse contexto, o educador assume o papel de agente socializador e de apoio afetivo e emocional que planeja, organiza e participa de um espaço favorável à ação, à experimentação e ao intercâmbio das crianças, encorajando-as a se tornarem progressivamente autônomas e capazes de resolver seus conflitos de forma independente e segura. Dessa forma, a rotina na especificidade da educação infantil reflete também a gestão escolar, vivenciada no cotidiano da escola, pois esta deve ser experienciada por momentos de decisão coletiva, partilhada e comprometida com a autonomia dos sujeitos, sem transferir as responsabilidades e suas decisões, mas sim se comprometendo como agente ativo de suas ações. Também, a escola de educação infantil pressupõe, como em outras instituições, a construção de um projeto político-pedagógico. Nele, a escola articula saberes, entendimentos, discussões e ações sobre a criança e a especificidade da educação infantil. Para Barbosa, uma proposta político-pedagógica é um documento de compromisso com as crianças brasileiras e com a sua educação. Assim, a instituição, como espaço público, deve constantemente estar se abrindo para o diálogo e para a reflexão coletiva sobre o seu PPP na tentativa de não sedimentar apenas a experiência vivida, mas confrontá-la com a prática, com seus efeitos, com seus ganhos e perdas, assim poder estar em constante reflexão e em permanente reconstrução. Portanto,
Buscar uma pedagogia da infância significa, então, construir um currículo centrado no caráter lúdico da aprendizagem e qualificar as interações possíveis das crianças com os adultos. Criança-criança, criança-adulto, adulto-adulto. E das crianças com o mundo, através do resgate da imaginação, do brinquedo, dos desafios cotidianos, das diferentes formas de expressão e linguagem. Esse processo vai além das portas e janelas da escola, creche ou jardim de praça, mexendo com as diferentes concepções e relações que existem na comunidade, nas famílias, nas organizações sociais e culturais. Por sua vez, a tendência pedagógica cognitiva privilegia o aspecto cognitivo do desenvolvimento infantil e concentra seus principais fundamentos nas ideias do epistemólogo suíço Jean Piaget, 1896-1980, e de seus discípulos, que tem como pressuposto básico o interacionismo e seus principais objetivos, que consistem na formação de sujeitos críticos, ativos e autônomos. Na tendência cognitivista, o trabalho na educação infantil é voltado para a criança, a fim de que essa seja responsável pela sua construção, pela construção do seu conhecimento, aprendendo a partir da interação que estabelece com o meio físico e social, desde o seu nascimento, passando por diferentes estágios de desenvolvimento. Nesse sentido, a educação infantil deve permitir que as crianças sejam pensadoras, aprendam a refletir sobre seus modelos mentais, aprendam a instruir-se em equipe e a construir visões compartilhadas com os outros. Entretanto, uma das variáveis fundamentais de toda a estruturação didática de atividades advém em primeiro plano da organização da sala de aula, em contextos ou cantinhos adequados para as mais variadas configurações e necessidades da criança, que potencializam o desenvolvimento integral e integrado das crianças. A sala de aula deverá ser um espaço, uma rede de estruturas, de oportunidades e de linguagens, de instrumentos, de objetos, de descobertas individuais e coletivas, de jogos, de atividades expressivas, de materiais audiovisuais, músicas, dramatizações, materiais para construir e desconstruir. Enfim, todo este contexto deverá ser um espaço para as crianças explorarem, construírem coisas individual ou coletivamente, classificar, agrupar, comparar, ordenar objetos, representar experiências, desempenhar papéis, imaginar coisas, usar ferramentas e diversos instrumentos para diferentes leituras e interpretações, ambientes de familiarização com os animais e plantas, e planejar trabalhos. Com tudo isso, devemos destacar também o papel do professor de educação infantil ao planejar e conduzir as suas aulas. É preciso que o professor tenha consciência da sua responsabilidade no desenvolvimento infantil, no tipo de suporte que dará a este desenvolvimento, no conhecimento que possui sobre as crianças, na postura e respeito frente a estas e na pluralidade de ações didáticas existentes para a condução de cada processo, desde a recepção das crianças até a sua saída da escola, pois em cada segmento da rotina didática propõe para as crianças um tipo de experiência. Bom, chegamos ao final de mais uma videoaula. Vamos agora realizar uma atividade? Com base no que estudamos, como deve ser uma escola de educação infantil? Olá, voltamos com a resposta. A escola de educação infantil deve ser um espaço desafiador e interessante para a aprendizagem da criança. O ambiente deve ser organizado de forma acolhedora,
rico para as interações, a fim de que a criança possa manifestar seus sentimentos, construir vínculos, segurança, confiança e, a partir das suas possibilidades, inicie o processo de construção de sua autonomia. Um abraço e até a próxima videoaula.